A paz, Senhor Jesus, a todos. Irmãos, eu estou retornando com as gravações dos estudos, sobre a palavra de Deus, sobre libertação, sobre cura, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra nos ensina que o meu povo sofre e meu povo padece, e se consomem o meu povo como alguém que consome pão, e tudo isso por falta de entendimento da palavra de Deus. Então há muitas coisas, irmãos, que nós temos a aprender, há muitas coisas que o Senhor quer nos ensinar, e tudo baseado na Bíblia, irmãos, baseado na verdade, porque é a verdade que cura e liberta. Quando eu conheço a verdade, as escamas dos meus olhos caem e eu consigo enxergar, guiado pelo Espírito Santo e iluminado pela palavra de Deus. Isaías 61, irmãos, o Senhor anuncia o tempo de salvação, o tempo de libertação. Nos diz que o Senhor foi enviado para libertar os cativos e tirar os presos das prisões. Certamente Jesus não veio para libertar um condenado, um preso numa prisão, não. Ele veio para libertar aqueles que estavam em prisões espirituais. A palavra nos ensina, irmãos, que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons espirituais aos homens. Jesus levou aquilo que nos prendia, aquilo que nos limitava, aquilo que nos roubava, entendeu? Através do conhecimento do Evangelho, irmãos, muitas cadeias são quebradas, muita libertação vem. Então eu voltei novamente com os estudos. A partir de hoje eu vou me dedicar à palavra de Deus, a textos bíblicos, para explicar muita coisa, irmãos. Tudo que nós precisamos saber, está registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Então a nossa base vai ser a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Eu te convido, irmãos, a acompanhar no nosso canal Farol e Natureza. Clica nesse sininho aí, para toda vez que tiver uma pregação nova, um estudo novo, você receba, Muitas pessoas têm padecido, irmãos. Muitas pessoas têm procurado ajuda em vários lugares e não têm encontrado ajuda. Mas a palavra de Deus, no Evangelho, nós achamos cura para todos os nossos problemas. Irmãos, literalmente a resposta e a solução para todos os seus problemas, elas passam pelo conhecimento do Evangelho e pelo conhecimento da pessoa de Jesus. Porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, entendeu? Então nós vamos pegar textos bíblicos que explicam sobre várias coisas para você entender. Porque conhecendo a verdade, as cadeias que te prendem te quebram. Às vezes você está preso, irmão, em laço de alma. O que é laço de alma? Nos estudos eu vou explicar o que é um laço de alma. Às vezes você está preso em maldição hereditária. O que é uma maldição hereditária? Eu vou explicar através da palavra de Deus o que é uma maldição hereditária. Espíritos familiares são espíritos que ficam na família, passam de um para o outro. Da mesma maneira, irmãos, que existe uma herança física, uma herança genética, existe também uma herança espiritual, entendeu? Quando você vai no médico, a pessoa pergunta: você tem alguma pessoa da tua família com problema cardíaco, com problema de diabetes ou de câncer? Porque isso já indica que provavelmente você tem um problema desse. Por quê? Está na genética da sua família. E irmãos, espiritualmente também há muita herança, entendeu? E o Filho de Deus veio para nos livrar, porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. E as coisas velhas, todas elas se vão, e eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Irmãos, essa palavra que eu vou falar, ela é mais profunda do que você imagina. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, para dia a dia aperfeiçoar esta obra. Conforme nós vamos andando com Jesus, conforme nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos nos libertando de muitas coisas que nós nem imaginávamos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nada daquilo que está em oculto, colocado na palavra de Deus, permanece oculto, mas é exposto, entendeu? Você começa a buscar Deus, irmãos, parece que a sua vida vira de ponta cabeça. Mas sabe por quê? Porque Deus está te revelando tudo aquilo que está em oculto na tua vida. O Pai está trazendo respostas que você precisa.
Conhecereis a verdade vos libertará. E tem mais, irmãos, Jesus é o caminho. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se há um caminho, irmãos, eu vou caminhar com Jesus, eu vou andar por Ele, eu vou andar para me entender. Porque eu falo sempre aqui na igreja, irmãos, se você chega aqui na rodovia Imigrantes em São Paulo, ela acessa ao litoral sul aqui. Mas se eu chegar lá na cabine do pedágio que eu cheguei na Imigrantes, eu só vou chegar na praia, no litoral, quando eu percorrer todo aquele caminho que me leva para o litoral. Então Jesus, irmãos, Ele é o caminho que vai te ensinar a verdade. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Irmãos, a minha área, uma das minhas áreas, a minha primeira área é pregar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, irmãos, ele compreende muitas coisas, É como um médico, irmãos? Existe o clínico geral e existe os médicos que são especialistas, ortopedista, urologista, o cardiologista. Cada médico, ele tem sua especialidade. Ele é médico, mas ele especializa em uma área. Irmãos, Deus me deu a área de libertação, de batalha espiritual, de cura espiritual, de discernimento de espírito, irmãos. Então, é a área que eu mais busco, mais eu trabalho, ajudando as pessoas a se libertarem de religiões do passado, de espíritos malignos, de traumas e de laços de alma. Às vezes, irmãos, você frequentou por um tempo algum lugar, a umbanda, o candomblé, a feitiçaria, outra coisa, e você não foi mais, só que você tem impactos desses lugares, entendeu? E aqueles espíritos malignos ainda têm acesso à sua vida. Então você tem que passar por um processo de libertação, para se livrar das coisas do passado, para se desligar das situações do passado. Irmão, Jesus chamou Pedro e disse para Pedro, o apóstolo Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Pedro significa nós, a igreja. A ti dou o poder de ligar e desligar. Então, irmãos, quando você está no passado, você viveu muitas coisas no passado, muitas religiões, tem pessoas que fizeram cabeça na umbanda, no candomblé, mexeram com esoterismo, magia negra, com muitas coisas. De repente você parou, mas ainda você carrega as influências deste lugar. Então você precisa aprender a verdade, para a verdade te libertar, porque é o sangue de Jesus que nos livra de todo o mal, de toda contaminação, de todas as obras das trevas, amém? Conhecereis esta verdade, e esta verdade, irmãos, ela vai te libertar do passado, ela vai quebrar o jugo, ela vai tirar o peso e ela vai fazer nova todas as coisas. Então, irmãos, eu vou fazer pregações específicas na direção do Espírito Santo, baseado na Bíblia, sobre libertação, amém? Porque ele veio libertar os cativos, curar os cegos, porque tem muitas pessoas que estão cegas no engano, na mentira, e a palavra de Deus, o Evangelho, ele liberta. O Evangelho são as boas novas, tá bom, irmãos? Então me acompanhe aqui no canal Farol e Natureza. Se você conhece uma pessoa que está com problema espiritual, envolvimento espiritual com as trevas, e percebe que algo está acontecendo na vida dessa pessoa não é normal, passa o endereço do nosso canal Farol e Natureza no YouTube, porque as pregações serão baseadas na Bíblia. As pregações serão dirigidas pelo Espírito Santo, porque ele veio libertar os cativos e colocar os presos em liberdade e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto, irmãos, está em Isaías, a partir do versículo 1. A salvação é proclamada, entendeu? Então vamos pegar firme agora. Eu peço a oração para que Deus me ajude a pregar a palavra. Tudo que eu falar aqui, irmãos, vai ser baseado no Evangelho, vai ser baseado na Bíblia, nas Santas Escrituras, com referências, com capítulos, com livros, amém? E eu tenho certeza, irmãos, que você vai aprender muito, como eu tenho aprendido cada dia com o Senhor. Então Deus te abençoe. Canal Farol e Natureza. Eu vou falar sobre pregação, de vez em quando a gente coloca uma outra coisa sobre natureza, sobre plantas, para fazer uma coisa leve, uma coisa gostosa, entendeu, irmãos? Então me ajude em oração e acompanhe o nosso canal. Deus te abençoe e em nome de Jesus conhecereis a verdade e esta verdade te libertará.